Existe saída para a ansiedade? No estudo de hoje nós vamos ver como Jesus lidou com essa questão e também vamos falar sobre como ajudar alguém durante uma crise. É agora no programa Escola Bíblica. Tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança, concluindo nossa primeira semana desta nova temporada onde estamos estudando a revista Esperança Mente Feliz. Você que acompanhou nossa semana, você que já pediu sua revista, daqui um pouco vai chegar aí na sua casa. Se você não pediu ainda, agora é uma excelente oportunidade. Nossa equipe está pronta para te atender. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você está passando aqui pela primeira vez aqui na TV Novo Tempo? No programa Escola Bíblica, nós estudamos as revistas Esperança, que são produzidas pela nossa equipe, que nos ajudam a termos melhor compreensão da palavra de Deus. A gente tem vários temas, educação financeira, e nessa temporada é uma revista sobre saúde emocional, escrita pelo Dr. César Vasconcelos, ele que é psiquiatra, e ele traz aqui orientações técnicas, mas também como fazer uma ligação com aquilo que é espiritual, com a Bíblia. Então, quero te motivar, ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21, os temas que a gente tem, olha, ansiedade. A gente vai falar na semana que vem a diferença entre tristeza e depressão, o tema do perdão, como solucionar problemas nos seus relacionamentos conjugais e familiares, compulsões, são alguns dos temas que a gente tem. Qual a relação que existe entre corpo e mente? Como podemos desenvolver o pensamento de boas coisas e como podemos ter controle emocional? Esses são os temas que nós vamos apresentar nessa temporada para você e vamos conversar aqui nas próximas semanas. Então ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Esperança. Nós vamos concluir agora o nosso tema ao longo da semana aí, que foi o tema da ansiedade. Se você não acompanhou, quero te convidar a buscar aí no NT Play, no nosso canal no YouTube, para você dar uma olhadinha e fazer aí a sua lição, a hora que você receber a sua revista, você poder fazer uma relação direta dessas informações técnicas com, é claro, o texto bíblico, porque sempre a nossa base de crença, mesmo que a gente estude um tema emocional ou um tema relacionado à saúde física, que a gente vai ter na próxima temporada, ou que a gente trabalhe um tema financeiro, a Bíblia sempre é a base da nossa crença. Então, se você deseja conhecer mais a Bíblia, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, como ter saúde emocional, quero te convidar, tá? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a sua palavra, como a gente pode ajudar alguém numa crise, como podemos controlar a nossa ansiedade. Querido Pai, nos dê compreensão através da Tua palavra nesse momento, para que a gente entenda, para que a gente aplique, nos ajude a absorvermos as informações técnicas, para termos paz diante de tantas adversidades e tantos desafios que nós temos no mundo moderno. Tanta incerteza quanto ao amanhã. Nos ajude agora. Eu suplico por isso. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos analisar alguns textos. Um deles está na carta de Paulo aos cristãos na cidade de Filipos, capítulo 4. O contexto desse texto é Paulo numa prisão, escrevendo, ajudando os cristãos da cidade de Filipos, que passavam por problemas de relacionamento, problemas doutrinários e, diante disso, viviam incertezas em relação ao amanhã. Mas vamos relacionar isso com o nosso tema, que é a saída para a ansiedade excessiva. A gente já trabalhou isso ao longo da semana, que todos nós podemos ter aquela ansiedade de um evento, de uma situação. Isso é positivo porque nos traz um alerta, só que isso pode se tornar algo excessivo, prejudicial, quando a gente não tem controle sobre esses sentimentos
e que isso se torne muito comum. A gente já apresentou isso. E aqui está o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e verso 7. Eu sugiro a você que leia todos os versos, a partir do verso 1 aqui até o verso 9, e aí você vai entender o contexto. Paulo está dando orientações porque havia provavelmente um problema de relacionamento entre duas pessoas da comunidade religiosa, e na sequência Paulo vai dar algumas orientações para como vivemos em paz, mesmo diante da adversidade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra ansiedade aqui dá essa ideia de que como se estivesse sendo puxado para uma situação que está fora do controle. E a gente já falou que é o excesso do futuro. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero viver aquele futuro, mas eu não consigo viver aquele futuro. Eu não consigo controlar aquele futuro. E Paulo está dizendo, não sejam ansiosos, mas coloquem diante de Deus tudo o que vocês se preocupam. Então, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, tudo que você tem aí preocupação, coloque diante do Senhor. Nós acreditamos que Deus é aquele que cuida de nós. Então, se tem alguma coisa, coloque para o Senhor. As vossas petições, através da oração e também pela súplica, e também com espírito de gratidão. Então, Paulo está dizendo aqui, uma das maneiras de você vencer essa ansiedade, essa preocupação, é abrir o seu coração para Deus, colocando suas preocupações, conversando com Ele, clamando para Ele o que você deseja. E diante desse processo, na sequência, ele vai dizer o que vai acontecer. Diante desse processo, a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que excede a todo o entendimento. Esta paz aqui, originalmente a palavra, não está falando de uma ausência de conflito. A paz que está falando aqui é, mesmo diante do conflito, nós podemos viver com a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Essa palavra usada no Antigo Testamento era uma palavra até de saudação, shalom, a paz que excede a todo entendimento, a paz que está além da minha situação externa. Mesmo na situação externa adversa, eu estou tranquilo. E essa paz só o Senhor pode dar. Então, se eu estou falando para você que vive ansioso com o que vai acontecer, esta é a orientação, é o convite. O verso 8 e 9 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele dá aqui outras duas sugestões. Então, a primeira sugestão é, converse com Deus, conte para Ele. A segunda sugestão é, controle aquilo que você pensa. O que você está pensando? O que tem aí na sua mente? E você sabe que nós podemos aprender a controlar o nosso pensamento. Se você está colocando pensamentos que não vão te trazer tranquilidade, ou que esses pensamentos vão te trazer mais ansiedade, é hora de você controlar. E como que acontece isso? Você vai fazer uma análise, e aí ele vai dar sugestões. Então, o que vai ocupar o seu pensamento? Aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Se tem alguma coisa nisso, que isso ocupe o vosso pensamento. E aqui eu vou dizer para você, eu não estou dizendo que a gente deva viver de forma alienada, né? Assim, não vou ver o que acontece no mundo, não é isso. Mas se você senta para assistir algo, para acompanhar algo pela internet, né? E infelizmente a gente gasta muito tempo, né? Muito tempo ao longo da semana.
Se você fizer uma análise no seu celular, ele te dá o relatório mensal de quanto tempo você ficou, e você não trabalha com o celular, você tem que analisar aquilo que você vai assistindo, e aí você tem um monte de coisas aí. Não é só a televisão, não é só o acesso a algum site, alguma notícia, mas é o que você tem no Instagram, é o que tem no TikTok, é o que tem no Facebook. Se você está alimentando e essas coisas estão te deixando mais angustiado, Paulo está dizendo assim, é respeitável, é de boa fama, é puro. Se não é, querido, é hora de dizer não. Não vai ocupar o pensamento. Então ele falou, conte tudo para Deus, abra seu coração, suplica, clama. Segundo, controle aquilo que você está colocando para dentro da sua mente. E aquilo vem através do que eu olho, através do que eu ouço, através do que eu estou lendo. Então, vamos fazer uma análise. E aí ele dá a terceira sugestão, que está no verso seguinte. Dá uma olhadinha aqui, ó. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, em mim, isso praticai. Ele está dizendo aqui de uma vida coerente. Então, seja coerente naquilo que você diz acreditar e naquilo que você faz. Porque às vezes, ou na maior parte das vezes, a incoerência é que traz para a gente problemas que vão gerar na gente ansiedade. Dá para entender? Porque às vezes nós, não, Senhor, resolve o meu problema, mas o que eu estou fazendo para resolver esse problema? Porque muitas vezes, o Senhor vai te ajudar, tá? Não estou dizendo isso. Todo mundo erra. Agora, persistir nesse erro é incoerência da nossa parte. Então a gente diz acreditar numa coisa, só que a gente continua buscando aquilo que é errado. Vou dar um exemplo para você. Você tem orientações bíblicas de que você deve administrar bem os seus recursos. Não gastar mais do que você ganha. Pelo contrário, você deve guardar. Aí você sai descontroladamente e muitas vezes por uma ansiedade, por um vazio interior, você vai lá e aí depois você tem o quê? As contas, as dívidas. Aí você diz, e agora? Senhor, me ajuda. O Senhor vai te ajudar. Agora, o que você vai fazer para que isso também se solucione? Você vai procurar alguém para te ajudar, para administrar seus recursos, para negociar o que você está devendo. Entende? Então, viva coerentemente dentro daquilo que Deus te orientou. Essas 3 sugestões do apóstolo Paulo são bem interessantes. Conte tudo para Deus, conte tudo para Ele. Administre o que você está pensando, que está colocando dentro da cabecinha e veja se você está vivendo coerentemente, tá? Para o alívio da sua ansiedade no nível cognitivo, ou seja, no seu pensamento, analise se as suas crenças psicológicas ou pensamentos automáticos são verdadeiros, se representam ameaças reais ou imaginárias. O que é isso? Será que aquilo que eu estou imaginando é realmente verdadeiro? Porque às vezes, e eu já citei essa frase aqui de uma amiga psicóloga querida, ela diz assim, a imaginação dança com a loucura. E é isso mesmo, será que aquilo que está no meu pensamento, será que o que está no meu pensamento é realmente verdadeiro? Então eu tenho que fazer análise. Ou eu estou imaginando e não é, e isso vai me deixar mais ansioso. É para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Isto é psicoeducação, que alguns conseguem sozinhos, outros com psicólogo, aprendem a lidar com pensamentos trágicos, substituindo-os por pensamentos saudáveis e aprendendo como administrar as emoções. Isso aqui está na nossa revista Esperança, dica e técnica do Dr. César Vasconcelos, nosso psiquiatra, na página 7. Esse controle do pensamento, sabe, essa ideia assim, será que o que eu estou pensando realmente é verdadeiro? Isso é psicoeducação, ou seja, eu vou controlar. Alguns conseguem fazer isso sozinho. Se dão conta? Não está correto. Vou dar exemplo, tá?
Você é super protetor com o seu filho, né? E aí seu filho vai participar de um acampamento com os jovens lá da igreja, com o clube lá da igreja. Na igreja adventista, por exemplo, a gente tem os aventureiros. Acho que até já citei esse exemplo aqui. Aí você fica imaginando o que vai acontecer. O que vai acontecer? Alguns conseguem controlar o seu pensamento. Alguns vão precisar de ajuda de um terapeuta para isso, tá? Falar ajuda na diminuição da dor emocional pelo desabafo do sofrimento. Então, por isso que a psicoterapia vai ajudar. Essa é uma outra dica que está na página 7 e 8. Avaliar o que você pensa melhora a autoconsciência. Ou seja, isso não é verdade. O que pode auxiliar no combate da ansiedade excessiva e ajuda a observar se existem pensamentos distorcidos e catastróficos. Vai fazer uma viagem, já fica imaginando o que pode acontecer. Questione pensamentos que o fazem crer que todos estão contra você, entre outras distorções cognitivas. Todo mundo é contra mim, ninguém gosta de mim. E às vezes não tem a ver com nada, não é nada pessoal, é uma imaginação. Sua ansiedade pode diminuir ao tratar a si mesmo com compaixão, em vez de se atacar ou depreciar por qualquer coisa que não seja perfeita em si ou na sua vida. Então você, eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu não vou mudar. Na ansiedade grave, pode ser preciso medicação temporária prescrita por um médico, tá? Então, alguns conseguem controlar, outros precisam de terapia e outros, em alguns casos, precisam de medicação temporária, prescrita por um médico, não vai se automedicar. Adotar dieta vegetariana, por exemplo, ajuda muito, bem como praticar atividades físicas ao ar livre, evitar cafeína, bebidas alcoólicas e outras drogas, dormir bem à noite, hidratar o corpo com água pura e receber apoio de amigos, parentes e cultivar a espiritualidade. É uma série de dicas que a gente tem aqui que podem te ajudar. Vamos lá. Converse com Deus, abra seu coração, conte tudo, filtre seu pensamento, viva uma vida coerente, procure ajuda psicoterapêutica. Em alguns casos, vai precisar de uma prescrição médica. Isso não é, querido, falta de Deus, tá? Nenhum problema emocional, a gente pode definir isso é falta de Deus, não é. E aí, junto com tudo isso, o seu estilo de vida, aquilo que você come, se você está dormindo bem, se você está praticando exercícios físicos. Então entra na revista, entra agora, pede aí na nossa revista, acompanha aqui vão estar essas dicas. Vai valer a pena você colocar em prática. Então é um conjunto, sabe por quê? Eu já falei isso em uma temporada quando eu estudei sobre as emoções. O nosso corpo é um só, ele é holístico, né? E por último, que eu comecei como primeiro, é a espiritualidade, é o buscar a Deus. Não sei qual a visão que você tem, mas nós cremos que Deus atua de forma sobrenatural. Então você pode ligar agora, 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista Esperança. Essas dicas estão aqui também, tá? Então, importante para a gente aqui, entender a saúde mental como algo que envolve o corpo, olha aqui, as emoções e a forma como interagimos, ajuda a ver que todos têm um papel importante em cuidar do bem-estar de todos, cuidando de nós mesmos e apoiando uns aos outros. Então, se você tem alguém com essas características aí no seu contexto familiar, é hora de você estender a mão, de você ajudar, de você perceber que existem ferramentas. Não é hora, a gente vai ver agora com alguém que está diretamente em crise, né? Mas não é hora de ser duro, condenar. Não, isso aí é falta disso. Alguns até alegam, isso é falta de Deus. E aí, ao invés de nós mostrarmos o amor de Jesus, que acolhia, é hora de acolher. A gente acaba afastando, separando. E não é esse o papel. Então, sabe, essa rede de apoio é extremamente essencial para aquele que está passando por esse tipo de problema. Então vamos lá, como ajudar alguém com ansiedade? Para ajudar uma pessoa em crise é importante oferecer um ambiente seguro e acolhedor. Isso significa, tá aqui ó, respeitar o momento da pessoa, ouvir com atenção e ficar com ela durante esse período. Então vamos falar de um momento de crise.
Mas esse momento de crise, ele pode ser pontual, e se eu aprender a lidar com isso, eu posso ajudar a não desencadear que isso se torne um problema crônico, entendeu? Por isso, se alguém na sua casa está dando os primeiros sinais de crise, é importante que você acolha, é importante que você respeite. Vamos lá. Então, ajude a ritmar a respiração. Isso tem a ver com bem-estar físico, está lá naquelas dicas para a gente não desenvolver ansiedade, mas esse é no momento de crise. Respira junto com a pessoa, acalma, vai ritmando com ela, do jeito que você vai fazendo com ela. A respiração vai trazendo tranquilidade. Evite julgar ou ter reações raivosas nesse momento. Não é hora de levantar, nenhuma hora é hora de levantar tom de voz, né? Nenhuma hora. Mas nesse momento, controle-se. Gentileza é uma excelente dica para esse momento, tá? Não é hora de dizer assim, você fez isso? É porque você está fazendo aquilo? Não. Experimente contatos físicos mais delicados, respeitando, lógico, né? Se você tem ali uma pessoa do sexo oposto, chame alguém, né, para que esteja do seu lado, né? E um pequeno toque no segurar a mão de forma muito respeitosa, tá? Pergunte se a pessoa quer falar. Então, com um tom de voz adequado, você quer falar como você está se sentindo agora? Tente distraí-lo com assuntos positivos, tirando daquele momento. E nesse momento de tentar distrair com assuntos positivos, tem que ter sensibilidade. Porque às vezes a pessoa não quer falar, sabe? E você leva para um assunto, não é um assunto de ironia, né? Não é jocoso, assim, né? Para ficar rindo, não. Mas tentar desviar por uma coisa positiva. E se a pessoa está inibida e não quer falar, respeite esse tempo também. Já aconteceu comigo, encontrar alguém em crise e aí tentar direcionar para outro assunto, e a pessoa não quis acompanhar na direção desse assunto, tá? Então é importante que a gente tenha percepção nisso aqui. Saia para dar uma volta, tá? Isso aqui vai ter um outro item que é a questão da segurança. Por exemplo, se é um ambiente onde tem muita gente, retirar desse ambiente, sair, né, para andar, principalmente se você está num ambiente fechado, levar para um ambiente onde você tem ar puro, onde você pode visualizar natureza, se você pode visualizar o céu, se você pode visualizar uma mata, isso é extremamente essencial. A gente já falou aqui sobre a importância na psicologia das cores, que as cores influenciam nosso bem-estar. Respeite a escolha religiosa ou a ausência dela. Não é hora para falar, sabe? Para ficar com todo carinho aqui, querido. Não é hora para ficar dando sermão, entendeu? Estou usando essa linguagem de dar sermão, porque essa é uma linguagem que a gente conhece no meio religioso. Então não é hora para ficar dando sermão, sabe? E tem uma outra coisa, se você está vendo alguém no comando dessa situação e você chega, deixa a pessoa que está ali, sabe? Porque alguns chegam e aí começam a dar aquela buzinada que torna o momento mais tenso, tá bom? Não ofereça bebidas alcoólicas, né? Em nenhum momento a gente falou sobre a questão do regime alimentar, como isso influencia também na ansiedade, tá? Controle a exposição a riscos, foi aquilo que eu falei. Se está num ambiente fechado, um ambiente com muita gente, retire e leve para um ambiente mais tranquilo, deixe a pessoa à vontade, sentando num lugar confortável. Não ofereça medicamentos sem prescrição médica, isso aqui é importante. Não vamos medicar ninguém, não vamos e nem nos automedicarmos, né? Faça a pessoa focar em outra coisa, está relacionado com o tema anterior, quando eu falei, fale sobre algo positivo, para se desligar dessa situação.
e respeite o que o outro deseja. Então você tem que ir sentindo. Estamos falando de uma situação de crise? Estamos, mas muitas dessas dicas elas são importantes para que a gente ajude alguém que tenha predisposição à ansiedade para que ela tenha controle para que ela não desenvolva, não se torne isso algo crônico. E eu quero concluir com o contexto de Jesus no Getsêmani, como foi lidada essa situação. Mateus capítulo 26, versos 36 e 37. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Para você que lê a Bíblia normalmente, sabe qual era o cenário. O cenário eram os momentos que se aproximavam da morte, da crucifixão, o peso da dor, do pecado sobre o Senhor Jesus, aquele momento de muita tensão. E o Senhor foi orar. Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo 2 dos seus filhos, a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Então, por que o Senhor está levando? Porque nessa hora nós precisamos de companhia. O Senhor, humanamente como humano, ele não conseguiu, ele não queria estar sozinho, ele precisava. E a gente sabe o contexto, né? Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu filho, se possível, passa. Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, o achou dormindo e disse a Pedro: nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, os achou dormindo mais uma vez, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Querido, Jesus, na sua humanidade, precisou que alguém estivesse do lado dele, naquele momento de angústia. Você está se sentindo sozinho, ansioso e preocupado? Quero dizer que você não está sozinho. O Senhor está contigo, nós estamos junto contigo e eu oro para que alguém seja usado para te ajudar, esteja aí do seu lado. Pai do céu, traga paz para aquele que está ansioso nesse momento. Coloque alguém para ajudá-lo. Eu clamo por isso. E que nós aqui no Novo Tempo sejamos também uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Um bom final de semana. A gente se encontra na segunda-feira aqui na TV Novo Tempo, no Escola Bíblica. Tchau.